E aí galera, tudo bem? Bom, esse vídeo ele trata de um assunto que eu entendo que ele deveria ser ensinado nas escolas. Na rede pública eu sei que não é ensinado, né? Na rede particular eu não tenho certeza, mas é um assunto de grande importância porque ele trata sobre finanças pessoais, né? O brasileiro, como todo mundo sabe, adora financiar veículo, né? Ele termina de pagar um e já financia outro. É muito comum. Só que as pessoas pouco sabem das complicações que isso pode gerar na vida dela. Pode gerar transtornos aí que, infelizmente, afetem até o casamento das pessoas, brigas na família, enfim. Por esse motivo, eu resolvi fazer esse vídeo, né? Eu atuei durante muitos anos nesta área de busca e apreensão de veículos, inclusive também com consolidação de imóvel e de produtos como CDC, leasing e consórcio. Então vamos lá. Normalmente eu gasto mais de 1 hora para falar sobre esse assunto, mas aqui nesse vídeo eu vou tentar resumir isso o mais breve possível. São 11 slides. Se você tiver um pouquinho de paciência aí, eu vou falar o que pode acontecer no decorrer da ação de busca e apreensão, né? Se você tiver um pouquinho de paciência, você assiste o vídeo até o final, depois deixa seu like aí, se quiser se inscrever no canal também, eu vou estar postando outros vídeos interessantes também sobre temas relacionados a finanças pessoais e política, enfim. Vamos lá, o básico que você precisa saber. Quando você adquire veículo, esse veículo financiado, ele está alienado a um banco financeiro. O que vem a ser isso? Você está dando garantia ao banco, né, de que caso você não venha pagar aquele bem, o banco poderá tomá-lo. A garantia que você dá ao banco, né, a propriedade do veículo até a liquidação total da dívida. Você terá o direito de usufruir o veículo, você vai poder viajar com o veículo, passear com ele como se ele fosse seu, mas o carro é do banco até o pagamento da última parcela. Para os contratos de CDC, a ação que é movida é a de busca e apreensão. No documento de porte obrigatório, você pode perceber que no rodapé vai constar lá, com alienação fiduciária ao banco tal ou financeira tal. No leasing já é um pouco diferente, né? Porque o leasing ele vem do verbo to lease, né, do inglês, que seria locação, né? É uma modalidade de financiamento pela qual o locador banco passa ao cliente, o locatário, de acordo com as suas instruções, um bem móvel ou imóvel mediante o pagamento de um valor por determinado prazo. O cliente poderá ter opção de compra no final do mesmo prazo, perante o pagamento do valor residual. Isso é muito comum em empresas, as empresas fazem muito disso, né? Você pode pegar transportadoras, ou até com equipamentos, até equipamentos de informática mesmo, eles fazem aí um leasing de 3 anos e tal, e ficam utilizando aqueles equipamentos por aquele período, aí depois eles trocam o leasing, enfim, é muito comum, né? O leasing ele é legal assim para empresas, né? Que os bancos viram a oportunidade de ganhar dinheiro com a pessoa física no financiamento de veículo, e aí criou-se leasing para os bancos, para as pessoas físicas. Só que aí, no caso, a ação competente para julgar um contrato de leasing é a ação de reintegração de posse, né? No leasing, quando você faz um contrato de leasing, o documento de porte obrigatório, ele não vai constar o seu nome. Ele vai constar o nome da instituição financeira de quem você pegou o dinheiro emprestado. Tanto que o IPVA, ele vai aparecer, quem vai cobrar o IPVA de você, caso você não efetue o pagamento, é a própria instituição financeira. Alguns bancos têm departamentos especializados para realizar esse tipo de cobrança. Devedor solidário é responsável pelo contrato em conjunto com o financiado. O avalista é como se fosse o devedor solidário, ele vai assumir a dívida caso o financiado não pague. Olha só a carinha da fiadora aqui. Isso é o maior perigo, gente. Eu costumo falar, quando trato desse assunto, para não seja fiador. Se você não quer ter problemas com uma pessoa, a pessoa pode ficar chateada com você ali naquele momento e tal, mas é melhor você não ser fiador e se evitar de um problema maior no futuro, né? Engolir algumas, como é que chama? A pessoa ficar chateada ali com você por algum momento, do que você simplesmente estragar a sua vida e perder um amigo, né? Então é melhor às vezes até não
arcar ali com aquele momento que a pessoa vai ficar triste com você, do que você perder uma amizade e até ter dor de cabeça para sua família mesmo. Seguro prestamista. Na maioria dos contratos de financiamento, ele já tem esse seguro embutido lá, uma venda casada, na verdade, isso. Às vezes o vendedor fala para você, né? E tem vendedor que não fala. Está ali no auge da venda, ali você está empolgado com o veículo, pelo veículo ser novo. Às vezes o ânimo de quando a gente adquire um bem é tão grande que esses detalhes acabam passando batido às vezes, né? Não vamos nem colocar a culpa no vendedor, porque às vezes é o ânimo da venda mesmo, é o calor da venda. O que vem a ser esse seguro? Cada banco ele tem uma modalidade, chama com um nome diferente, né? Mas em geral, o seguro prestamista ele é uma modalidade que oferece um conjunto de coberturas com a finalidade de garantir o pagamento parcial ou total do saldo devedor, decorrente do contrato de financiamento que você fez com aquele banco financeiro. Quando ele pode ser utilizado? Quando houver a morte do devedor, a invalidez total ou permanente, perda do renda por desemprego involuntário e incapacidade física temporária. Cada um desses itens você tem que observar nas cláusulas contratuais quando eles podem ser utilizados. Cada cláusula ali normalmente é meio padrão, mas é importante você verificar no seu contrato quando você vai poder utilizar esse benefício. Se caso você não saiba se existe ou não, entre em contato com o saque do banco, da financeira, passa os dados do seu CPF, do seu contrato lá, e eles vão falar para você se existe ou não. Se você estiver desempregado, por exemplo, já se utiliza desse benefício, caso você tenha esse seguro contratado lá no seu financiamento do veículo. Normalmente, ele para desemprego involuntário, é até 3 parcelas, pagas cada mês. Aí todo mês ali você, durante o período de 90 dias ali, você vai ter que mandar comprovar essa documentação de que você está de fato sem emprego. Na prática, como funciona a busca e apreensão? Existem várias faixas de atraso em que o credor subdivide o atraso para conseguir recuperar o crédito. Essas faixas de atraso também são chamadas de faixas de provisionamento, ou PDD. Eu não vou falar a fundo sobre o PDD aqui, porque esse não é o objetivo do vídeo, tá? O objetivo do vídeo é realmente passar conhecimentos básicos para você entender de como o banco trabalha, de como o financeiro trabalha. Eu coloquei aqui do lado esquerdo as faixas que inicialmente são subdivididas, das faixas A até a H ali, que acima de 361 seria a faixa H, que é o prejuízo. Então, por exemplo, até 60 dias nas faixas A e B, está recebendo SMS, está recebendo e-mail, estão mandando ligação para você, estão deixando um recado na sua caixa postal. Eles estão tentando ali provocar o pagamento. Mandam um boleto para você por e-mail, mandam um código de barra para você no SMS. Isso tudo é permitido. Eles fazem isso. Quando completa 61 dias, em dias de regra, a maioria dos bancos já manda uma notificação pelo cartório. O que é isso? Eles têm que constituir você em mora. Eles têm que provar para a justiça que você foi avisado de que estava devendo e que medidas judiciais seriam tomadas. Na prática, funciona-se dessa forma, mas isso não quer dizer que todos os contratos, eles obrigatoriamente, com 61 dias, eles mandam a carta cartorária. Não. Se for a primeira parcela, com 30 dias já tem contrato notificando. Se for você comprou o carro no mês e a primeira parcela você não pagou, o banco ele já abre um sinalizador lá. Você é um cliente propenso a ser uma fraude ou pode ser qualquer outra coisa, porque o banco não sabe. Ele olha para todo mundo ali como um número. Então, quando a primeira parcela não é paga, ele toma uma atitude diferente. Ele coloca você numa outra esteira. Então, muito cuidado. Se o valor que você contratou também for um valor alto, né, o banco ele tem lá um rating que ele separa os clientes por valor financiado. Então, cada valor é tratado de um jeito. Por exemplo, tem banco que ele vai ajuizar contratos, só vai ajuizar contratos com saldo devedor acima de 10 mil. Tem banco que não, acima de 15, acima de 20. É muito relativo, cada banco tem uma forma de trabalhar. Por que isso? Porque as despesas processuais são caras. No nosso país, para você entrar com a ação, o valor é muito caro. Existe toda uma estrutura necessária para poder recuperar aquele crédito.
é necessário pessoas para fazer diligências, é necessário você ter despesa com telefonia, com SMS, pessoas para elaborar material para poder criar uma forma mais chamativa ali, o material de marketing, olha só, isso existe, um marketing diferente para mandar para você no seu e-mail, enfim, existe muito dinheiro envolvido para trazer dinheiro de volta. Então, é necessário que você entenda, na verdade, que quando eles cobram ali os honorários deles, né, que muitas pessoas às vezes falam assim, pô, mas não vou pagar honorário, não sei o quê. De fato, infelizmente, é uma situação que você se viu envolvido, porque você acabou entrando no atraso. E esses escritórios que realizam a cobrança, que são escritórios terceirizados, eles realmente fazem muita força para poder cobrar esses valores. Prejuízo, né? Com 361 dias você entra em prejuízo para o banco, tá? Tá bom, você foi notificado lá com 61 dias, o banco entrou com um processo ali perto de 90 dias e não mais do que 100 dias ali seu veículo foi apreendido. Quando o veículo é apreendido, que o oficial de justiça vai lá na porta da casa e coloca o veículo no guincho, como a gente está vendo aí, você terá 5 dias para depositar no processo o valor que está em atraso, e aí você pode ir atrás de qualquer pessoa aí para ver se você consegue levantar esse dinheiro, né? Que normalmente são 3 ou 4 parcelas. Se você fizer isso, você está fazendo a purga da mora, né? Você vai ter 15 dias para apresentar a contestação, mas o ideal é que você deposite esse valor no processo, porque aí então o juiz vai entender que você satisfez o crédito, que o que estava sendo cobrado você conseguiu depositar no processo. O passo seguinte seria pedir ali a expedição de um ofício para desbloquear o veículo, né? Que hoje em dia normalmente já estão pedindo bloqueio logo no despacho da liminar, e um alvará de liberação do veículo do pátio do leiloeiro, lá que possivelmente ele se encontre apreendido, né? Então, assim, o veículo foi preso, não sei se é o seu caso hoje, se ainda está no prazo, de repente você está fazendo essa pesquisa aí, porque isso está acontecendo com você agora, ou aconteceu com você ontem, você tem 5 dias para depositar esse valor no processo. Vai atrás de amigo, família, parente, vê se você consegue levantar esse dinheiro e deposita lá no processo. Procura um advogado, que você tem que fazer isso com o advogado ele vai ter que entrar no processo, te representar, e você vai depositar esse valor lá. Se você não tem condição de pagar um advogado, vai até a assistência judiciária gratuita lá, né? E informa a situação, que eles vão, na OAB, se eu não me engano, que eles vão constituir um advogado para você e você consegue depositar esse valor lá. É muito constrangedor, a pessoa não se organiza, deixa embargar a dívida, às vezes não é isso, às vezes são fatos do dia a dia mesmo que acontecem, e você fica nessa situação. Eu mesmo já acompanhei a apreensão de a pessoa pedir para a gente colocar o veículo no guincho na rua de trás da casa. Me lembro de uma situação que era uma entrega amigável, na verdade, e a pessoa pediu, não, como coloca o veículo ali na rua de trás, porque eu não quero que meus vizinhos vejam. E de fato, vizinho toma conta da vida da gente, é engraçado, né? O ser humano é complicado, porque o ser humano, pô, eu tô ferrado, mas o outro ali tá pior, isso é ruim, né? Pô, enfim, evite esse tipo de constrangimento, né? Estou escondendo o veículo. Esse não é um bom negócio. A última alteração da lei que teve, esse é o pior negócio. Se alguém já falou para você, rodei com o veículo tanto tempo aí, não deu nada e tal, não deu BO nenhum, não entra na conversa dessas pessoas. Você vai ter 2 complicações. A primeira já vai acontecer lá no despacho da liminar, que vai ocorrer o bloqueio via Renajude, né? Que o veículo ele vai ficar, querendo ou não, ele é impedido de circular. Se por acaso você deu azar de cair numa blitz e os policiais levantarem o documento do veículo e identificar que existe um bloqueio judicial, esse veículo ele vai parar no pátio da polícia.
e aí de lá depois o credor, o banco, ele vai ter que remover. E uma segunda pior hipótese é a conversão da busca e apreensão em ação de execução. O que vai acontecer? O oficial de justiça ele vai lá, quando ele teve o despacho liminar e ele pegou o mandado para ser cumprido, o oficial de justiça ele tem 30 dias para cumprir. Tem 30 dias. Então, às vezes ele vai uma vez, vai 2 vezes, vai 3 vezes ali na sua residência. Ele não encontrou o veículo, ele vai fazer lá vai fazer o relatório dele, ele vai informar o juiz que, olha, fui lá em tais dias e tais horários e não localizei o veículo informado, porém, vizinhos me informaram que o fulano mora lá. O que se deduz aí? Que você está escondendo o veículo. Aí o juiz vai perguntar para o credor, e aí, credor, o que você quer que faz então? Como já existe essa permissão legal, o banco vai pedir a conversão da ação de busca em ação de execução. Isso é uma tremenda dor de cabeça. Não deixem que isso aconteça. Por que é isso? A conversão da ação de busca em ação de execução. Se isso ocorrer, você vai ter prazo de 3 dias para pagar as prestações vencidas e a vencer sob pena de penhora da conta corrente ou de outros bens que não estejam alienados. Agora imagina, você trabalha ou não trabalha, ou tem algum dinheiro lá na sua conta corrente, ou o dinheiro que cai do seu salário, essa conta vai ficar bloqueada, você não vai conseguir utilizar. Isso é uma tremenda de uma canseira. Eu me recordo, antes disso, antes de ter essa alteração na lei, que na verdade deixou mais célere, me recordo de alguns pedidos de execução que a gente fez, né, porque a gente podia converter em depósito ou em ação de execução. A gente convertia em ação de execução quando penhorava a conta corrente, o cara que a gente não conseguia falar mais de um ano, o cara aparecia, né? Louco para negociar. E assim, é desesperador, gente. Não deixe chegar nesse ponto. Tente resolver. A ideia do vídeo aqui não é criar um desespero, mas sim te dar conhecimento do que acontece para que você esteja preparado e procure resolver o problema. Mas vamos lá. Vamos falar de solução. O que você pode fazer para evitar a busca e apreensão e a conversão em execução? Se você está sem condições de colocar o contrato em dia, procure pagar sempre a parcela de maior atraso, sem deixar que outras se acumulem. Então vai dando um jeitinho ali de ir pagando. Ou pague a parcela do mês. Alguns bancos fazem a inversão da parcela automaticamente, pois o sistema entende que aquela parcela em atraso foi pulada e ele altera o pagamento, permanecendo a do mês em atraso. Pô, mas e os juros? Isso aí é um outro assunto, porque, resumidamente falando, esses encargos eles ficam lá no sistema. Ele acaba não jogando na outra parcela, mas ele vai ficar lá no sistema. Porque aí, quando chegar no final do contrato, ele não vai baixar a alienação. Aí você vai ligar no banco e falar assim, pô, mas eu paguei a última parcela e não baixou a alienação. Ele fala assim, porque existem encargos aqui que o senhor não pagou, né? O senhor pulou uma parcela, enfim. As pessoas pensam que pode enganar o banco, que nem já ouvi gente falando que alterava o código de barra para não pagar o juros. Assim, as pessoas pensam que o banco é burro. Não é assim, gente. Não entrem nessa conversa do pessoal que fala essas coisas. Os bancos e as financeiras eles estão muito bem resguardados para isso, né? Então, evitem dor de cabeça para vocês mesmos. Proponha um refinanciamento do contrato. Se você deseja permanecer com o veículo, veja as condições para refinanciá-lo. Mas lembre-se, esse é um péssimo negócio, pois você irá pagar mais juros para se utilizar desse benefício. Esse é um ponto que eu só recomendo se de fato você precisa do veículo para trabalhar. Se você não precisa do veículo para trabalhar, ele é só passeio, né, não faça isso, você vai perder muito dinheiro. Você não consegue pagar mais nada. Você tem 2 caminhos. O primeiro, propor a entrega amigável pela quitação da dívida, pode até ser sem a quitação, né? Ou transferir a dívida para um terceiro. Não deixe ninguém pagar o veículo no seu nome. Você deve procurar o banco ou a financeira para fazer a transferência da dívida. Existe uma taxa a ser paga lá e você passa. O que você pode fazer? De repente você não pode ficar sem veículo, tem um filho pequeno e tal, mas aí seu veículo vale uns 30 mil, 20 mil, você já pagou 10, 15,
Negocia com outra pessoa. Hoje as pessoas estão sem dinheiro, então você fala assim, ó, fulano, vamos fazer o seguinte, me dá o seu carro aí que vale uns 10, 12 mil, 15 mil aí, você fica com o meu de 30 e assume o resto para pagar. Existem vários negócios, né? Mas transfira a dívida. Que é isso? Vá até o credor, liga no saque, pergunta, olha, eu vou fazer a transferência da dívida do meu veículo. Pega o documento de outra pessoa, vai lá. Agora, deixar a outra pessoa simplesmente pagando no seu nome não é negócio. Você vai ter problema se você fizer isso. E quanto à quitação, aqui a entrega amigável que eu comentei nesse tópico aqui, que ela até pode ser sem quitação, de fato, ela até pode ser sem quitação. Porque depois, se ficar o saldo remanescente, por exemplo, normalmente as financeiras e os bancos, eles dão um desconto legal aí para você pagar o saldo remanescente. Por exemplo, sua dívida era de 20 mil, o veículo pegou 15 no leilão, um exemplo, é só um exemplo. Ficou esse saldo de 5 mil, passou 30 dias da venda do leilão, o banco normalmente, isso é automático, é o sistema, ele manda uma carta avisando que o veículo foi vendido e que você deve procurar o credor, senão vai ser negativado, ou nesse caso, às vezes já é até negativado, né? Lá, quando você entra nessa fase de saldo remanescente, que aí ele entra numa outra esteira de cobrança, você pode ser beneficiado com uma campanha interessante, porque aquele veículo ele já foi prejuízo para o banco. Então, tem banco que dá desconto direto no principal do que ficou devendo. O principal seria ali a parcela em si. Tá? Então, é interessante observar isso também, né? Mas o importante é você se livrar do problema. Não tenho como pagar e preciso do veículo. Você tem uma outra opção, porém terá que suportar as cobranças dos escritórios. E-mails, correspondências, ligações, enfim, é o preço que você vai ter que assumir. Anualmente, entre novembro e dezembro, as financeiras e os bancos fazem feirões para limpar o nome dos clientes em atraso. Normalmente contemplam faixas de atraso acima de 90 dias. Há casos em que se concede a isenção total dos juros. Se estiver com mais de 30 dias, você até pode conseguir algum desconto no principal, que é como eu falei no valor da parcela. Tente resolver a situação da dívida nesse momento, pois a questão pode se complicar. Vejamos. O banco vendeu minha dívida. Isso acontece, isso já vem acontecendo no Brasil há algum tempo, né? São os chamados créditos podres, chamados WO. Eles concentram-se no atraso acima de 360 dias. São vendidos para fundos internacionais que compram essas carteiras. Eles fazem a cobrança desde o início. Habitualmente, eles cobram o valor total da dívida em aberto, com juros e tudo. O desconto, quando o banco está te dando todo aquele desconto, abre o olho. Seu débito pode estar próximo de ser vendido. Vou frisar, ele pode estar próximo de ser vendido. Isso não é uma regra, tá? O que eu imagino quando houver uma retomada aí da economia, é que bancos vendam as suas carteiras. Porque hoje o brasileiro não está pagando, o brasileiro está enrolado, ele está procurando dar preferência para as contas principais e para a alimentação dele, né? Então, assim, hoje, pelo que eu tenho de informação, eles estão dívidas não estão sendo negociadas. Carteiras, né? Porque existem grandes bancos, né, que possuem as próprias securitizadoras e eles transferem esse saldo para essas carteiras, para essas carteiras serem cobradas de uma outra forma. Esse é o mercado da securitização, como eu falei, é muito comum hoje em dia. Se você pesquisar um pouco mais, você vai entender o que é isso. E um detalhe, normalmente no contrato que você assinou quando fez o financiamento, já existe, provavelmente já tinha essa cláusula lá. Eu já vi em alguns contratos diferentes, esses modelos eles são bem padrão e lá consta, na verdade, essa cláusula, né, que você dá direito ao credor de vender a dívida. Então, assim, não adianta chorar, você tem que resolver o problema, não adianta você achar que as coisas vão simplesmente cair do céu ou se resolver do dia para a noite. Não vai, senão você vai ficar que nem um bebezinho aí, ó, com cara de chorão.
Para quem está em atraso e o contrato é de consórcio, sinto muito, não tenho o que fazer. Porque o dinheiro é do grupo de pessoas que se reuniram para adquirir aqueles bens, e não da administradora de consórcio. Na melhor hipótese, eles concedem desconto de 50% nos juros e só. Isso só vale para pessoas que foram contempladas, tá? Se você foi contemplado com o seu veículo ali, ou sua moto, enfim, se você foi contemplado, a regra que estava ali para o CDC e para o leasing não se aplica no consórcio, porque o dinheiro não é do banco, o dinheiro não é da administradora, é do grupo de pessoas. Então, o que a administradora faz ali quando o cara entra em atraso e ele foi contemplado? No máximo, ela dá desconto de 50% nos juros, e só, porque os outros 50% é do grupo. Em que cenário você vai conseguir negociar um desconto maior? Grupos encerrados com mais de 5 anos, e só. Então é um tremendo de um abacaxi. Consórcio é um bom negócio para você comprar, se você vai pagar até o final. Se você ficar inadimplente, é dor de cabeça. Então, assim, se você não tem condições de manter ou pagar, ou o seu emprego é instável, não faça isso, porque se você for contemplado, você vai ter dor de cabeça e não vir a pagar no futuro. As soluções, basta que você tome uma iniciativa, não fique sentado esperando que a dívida vá sumir. E as dívidas acabam com tudo na vida de uma pessoa, com o casamento, com o sono, com a felicidade, com a paz. Crie planos de médio e longo prazo para você acumular patrimônio. Evite dívidas. Eu até hoje só financiei o meu primeiro veículo. Depois disso, ano após ano, eu juntava o dinheiro, ia lá e completava o resto para comprar o veículo que eu queria. E assim tenho feito, e graças a Deus tem dado certo. Com todos os bens que eu tenho adquirido, eu tenho feito dessa forma. Salvo bens de menor valor agregado ali, que a gente gasta menos ali para adquirir. Mas bens que são mais caros, de fato, é melhor você evitar ali pegar um empréstimo. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha servido para vocês aí. Deixe o seu like, inscreva-se no meu canal aí, que eu vou estar postando mais vídeos falando sobre acúmulo de patrimônio, falando um pouquinho sobre vida financeira e coisas mais da vida da gente. Valeu, fiquem com Deus. Abraço.